tudo. Nessa semana também, vocês devem ter visto esta mensagem que vazou. Isso aí foi uma foto tirada do celular da presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, da mensagem do David Bacelar, líder dos petroleiros da FUP, né? Reclamando das indicações, tá, para o Conselho da Petrobras do ministro Alexandre Silveira, que é do PSD. Então seriam alguns nomes bolsonaristas, alguns nomes contrários ao interesse da Petrobras e da FUP. E isso gerou uma rusga, isso gerou ali um desentendimento que, no nosso ponto de vista, gente, é fundamental para tensionar o debate, para mostrar que a gente tem um lado, defende determinada posição nisso tudo, para aparecer como um agente político. Não apenas para fazer papel de claque, né, de defender o governo, mas de pressionar politicamente o governo. Então, o fruto dessa pressão, desse embate político, já vem aparecendo, porque, por exemplo, se nós tivemos o anúncio do reajuste dos combustíveis, todo esse embate, a discussão de por que agora, por que não depois da derrubada do PPI, a mensagem no celular da presidente do PT, a posição dos petroleiros, tudo isso também colaborou para quê? Para uma medida política que mitigou o tamanho do aumento proporcionado pela retributação, né, com a redução do preço praticado pela Petrobras nas refinarias. Então, assim, o aumento seria maior sem a pressão política. Então, o que eu tenho defendido? Nessa questão, que é uma questão central, gente, nós não podemos cruzar os braços e esperar. Nós temos que atuar politicamente. Por exemplo, o Lula, ele tem uma maioria frágil no Congresso, e nessa democracia de cooptação, ele precisa do PSD lá do Kassab. Por isso as indicações do Alexandre Silveira para o Conselho da Petrobras, essas que o David Bacelar está reclamando lá para a Gleisi. Se nós não atuarmos politicamente como um grupo de pressão, por que o Lula não vai aceitar? Uma vez que ele precisa do apoio no Congresso para conseguir ter um mínimo de governabilidade. Isso é realpolitik. Só que a realpolitik não pode ser desculpa para nós rebaixarmos a nossa pauta. Qual é a nossa pauta mais imediata? Bom, é a alteração do PPI, nós precisamos disso. Por outro lado, nós sabemos dos entraves da realpolitik. Então nós não vamos negar a realpolitik, a necessidade do Lula de ter o PSD e de ter que engolir as indicações do Alexandre Silveira. Por outro lado, enquanto classe organizada politicamente e assim atuando como grupo de pressão política, nós vamos ajudar nesse embate político, tensionando a política a fim de conseguir algumas coisas. Daqui a pouco a gente consegue não evitar as indicações do ministro, mas trocar uma ou duas ou três ou quatro e assim conseguir a maioria no conselho, que é determinante para a gente derrubar o PPL na frente. Então veja, não é rebaixar a pauta, mas nem também negar a realpolitik. É trabalhar com a pauta imediata da defesa dos interesses da classe trabalhadora sempre, mas sem esquecer o horizonte revolucionário de longo prazo. Esse é o grande X da questão, moçada. Esse é o grande X da questão. E tem muita coisa para a gente lutar. A gente derrotou o Bolsonaro nas urnas, tem um caminho longo para derrotar ainda, que é o bolsonarismo. A gente viu aí o caso do trabalho escravo e da apologia ao trabalho escravo aqui realizada pelo vereador ali da Serra Gaúcha. A gente tem todo o mercado no neoliberalismo tentando enquadrar o Brasil e impedir qualquer tipo de desenvolvimento. A gente tem todas essas pautas mais imediatas e tem a pauta de longo prazo, que é a construção da Revolução Brasileira. Então, para isso, a gente tem que incentivar a organização dos trabalhadores e atuar como mediador na construção da conscientização.